irmãos, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Antes de lermos, esse é um trecho grande, por isso, até para que você faça uma leitura mais proveitosa possível, deixa eu dizer onde estamos aqui e o que veremos nesse texto, tá? Uma coisa importante, irmãos, sempre que fazemos a leitura da Escritura, esta também é uma parte importante do nosso aprendizado da Palavra de Deus, não apenas a pregação, já a leitura, tá? Tanto este momento que antecede a exposição do texto bíblico, quanto também o momento onde nós iniciamos a reunião do povo de Deus. E aí eu tenho até conversado com o conselho, né? A gente precisa ir pontuando, orientando, instruindo a igreja, até quanto à liturgia, né? O que nós fazemos quando estamos reunidos? Quando nós nos achegamos na reunião do povo de Deus, nós estamos nos apresentando diante de Deus. Eu gosto muito de uma fala do John Piper, quando ele diz assim: sempre que vou a uma escola dominical, eu me imagino indo ao monte quando Jesus ministrou lá na Galileia, né? Lembra do Sermão do Monte? John Piper diz: sempre que vou a uma escola dominical, eu me imagino indo ao monte, ouvir Jesus ensinar. E ele diz: sempre que vou à reunião do povo de Deus, eu me imagino subindo o Monte da Transfiguração. Então, quando você se reunir com o povo de Deus, né, à medida que você entrar essas portas aqui, entenda que você está diante de Deus, né? Aproveite o máximo possível esse tempo sagrado que o Senhor nos dá. E em cada momento, desde a leitura inicial do texto bíblico, né, nós já iniciamos aqui diante de Deus. E agora, quando lermos, leiam, sabendo que isso faz parte da nossa disciplina espiritual. Inclusive, Paulo vai dizer a Timóteo que Timóteo deveria ler, né, ao povo. Apenas a leitura, somente a leitura, já é muito para a nossa edificação. Então, quando fizer essa leitura, faça pedindo que o Senhor fale a você já por meio dessa leitura, tá bom? Mas estamos onde aqui, pastor? Estamos no capítulo 5. Já vimos em Atos dos Apóstolos que Atos é o livro que nos mostra Cristo atuando por meio da igreja para que o evangelho seja comunicado. Vimos que a igreja recebeu um derramamento do Espírito Santo para a proclamação desse evangelho. Vimos a dedicação dos cristãos no início da igreja para cumprirem a missão da proclamação do evangelho. Vimos um sermão de Pedro, né, onde Pedro anuncia fé, diz que Jesus é o profeta. E também vimos, especialmente semana passada, né, um episódio que nos mostra um juízo de Deus já no início da igreja, a fim de poder inculcar, afetar a sua igreja com temor diante das coisas sagradas. Vimos, né, o episódio de Ananias e Safira, e ali, especialmente, vimos como muitas vezes o nosso coração, no que diz respeito às coisas financeiras, dinheiro, ou pode estar viciado com esbanjamento, ou com mesquinhez, ou com hipocrisia, e aí fomos alertados a tentarmos ao juízo de Deus. E aqui, nós entramos em um outro episódio, ainda em Jerusalém, onde vemos os apóstolos, uma fala de Lucas fazendo menção que os apóstolos estavam realizando muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios, né? E estes sinais e prodígios, ao invés de serem seguidos de arrependimento e conversão por parte dos líderes judaicos, é seguido de oposição. Estes homens, ao invés de verem tais sinais, se arrependerem e creem, eles levantam grave oposição aos apóstolos, e essa oposição leva os apóstolos à prisão, mas mesmo diante de ameaças posteriores, eles permaneceram firmes, anunciando a sua mensagem. E aqui especialmente, embora haja até algumas outras coisas importantes serem vistas, a questão central aqui nesse texto é os sinais apostólicos e a mensagem apostólica. Eu queria que você atentasse para isso, né? Às vezes a gente até faz uma incorreta relação entre sinais e maravilhas e mensagem e proclamação do evangelho, como se, por exemplo, em nossos dias dependêssemos, né, da realização de sinais para que a mensagem do evangelho fosse autenticada. E não entendemos qual era a função destes sinais, especialmente ali nos tempos dos apóstolos, tá? E eu espero que essa mensagem de hoje tanto nos mostre, né, a relevância disso no ministério dos apóstolos, quanto entendamos que a mensagem dos apóstolos é o que está sendo sustentada
é o que está sendo fortalecido, é o que está sendo colocado em evidência, mesmo diante de tais sinais. O texto hoje, o título desse sermão hoje é Os Sinais e a Mensagem Apostólica. Vamos fazer uma leitura longa, tá? E aí por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e observasse com bastante atenção a leitura de cada versículo que faremos a partir de agora, desde os versos 12 até o verso 32, e mantivesse sua Bíblia aberta depois, tá bom? Vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim: Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Do demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. O número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que poderia ter acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Bem, irmãos, este é um episódio que teríamos aqui, eu diria, diversos assuntos auxiliares, complementares, que estão acontecendo aqui, que talvez pudéssemos nos deter até neles aqui com algum aproveitamento. Por exemplo, esse texto fala que os irmãos costumavam se reunir no templo, né? Mostrando-nos aqui o hábito de os irmãos estarem diante de Deus. Aqui, certamente, né, naquilo que hoje comumente se chama de culto, ou a reunião da igreja, se reuniam no templo. Vemos aqui também que o texto bíblico nos diz que o número crescente de homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à igreja, ou seja, esta obra de fazer prosperar, de fazer a igreja frutificar, é algo que é feito à igreja pelo próprio Deus. É Deus quem dá à sua igreja crescimento. Mas a ênfase desse texto aqui, ela recai não sobre esses aspectos aqui, mas sobre os sinais que os apóstolos fizeram. Os sinais e a mensagem dos apóstolos.
E é importante determos-nos aqui por um momento para pensarmos nesse assunto, para considerarmos esse assunto, os sinais e a mensagem apostólicos. Tá bom? Esse aqui vai ser o nosso, digamos assim, a avenida pela qual a gente vai trilhar esse texto hoje à noite, tá? E aqui no verso 12 nos é dito que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, tá? Os apóstolos, tal qual Jesus fizera, passaram a realizar diversos milagres. O texto bíblico que lemos chega a dizer-nos que apenas a sombra de Pedro bastava para que muitas pessoas recebessem milagres de cura, de libertação. Diversos sinais eram feitos pelos apóstolos. Esses sinais, é importante dizer, tinham uma finalidade específica, tá? Não era para show, não era para que as pessoas pagassem uma taxa e entrassem como num circo para verem ali coisas extraordinárias, tá bom? Os sinais, eles tinham a finalidade, eles tinham duas finalidades, tá? A primeira delas era autenticar o ministério apostólico. E a segunda delas, autenticar a mensagem apostólica. É importante que a gente entenda isso. Primeiro, autenticar, colocar como um selo de que, de fato, aqueles homens estavam representando Cristo. E também autenticar e colocar um selo de que a mensagem daqueles homens era a mensagem de Deus àquela geração e para a igreja de todo sempre. Tá bom? Percebe isso aqui? Há essa finalidade aqui. Os sinais não são feitos como que com a intenção de dar um entretenimento às pessoas, nem de provocar mera credulidade às pessoas. Os sinais são feitos para autenticar o ministério dos apóstolos e para autenticar a mensagem dos apóstolos, tal qual vimos em Cristo. E em Atos capítulo 2, verso 22, o próprio apóstolo Pedro pregando, como vimos, diz-nos que os prodígios e sinais e milagres que Cristo fez foram feitos para que ele fosse, diante do povo, testificado como aprovado por Deus. Ou seja, em Atos 2:22, Pedro diz que prodígios, sinais e milagres de Cristo foram um modo de Deus dar testemunha de que àquela geração Deus estava se dirigindo de um modo especial, de um modo extraordinário, trazendo revelação. Entende isso? O que testificam os sinais a respeito de Jesus? O seu ministério, ele é o Messias. O que testificam os sinais a respeito de Jesus? A sua mensagem. A sua mensagem é revelação de Deus. No mesmo parâmetro, o que testificam os sinais a respeito aos apóstolos? O seu ministério, eles estão autenticados por Cristo para dar continuidade à mensagem à igreja. E o que testifica ainda? A mensagem que eles estão pregando. A mensagem que eles estão pregando também é revelação. Entende isso? Olha o que o Senhor Jesus diz em João, capítulo 10, verso 38. Ele diz o seguinte: mas se as faço, ele está falando aqui de sinais e maravilhas e as obras do Pai, né? E não credes em mim, credes nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Nesse diálogo aqui o Senhor Jesus está dizendo: ora, se vocês não creem em mim, creiam ao menos por causa dos sinais que vocês estão vendo realizarem-se. Vocês não se lembram dos tempos de Moisés? Vocês não se lembram dos tempos de Elias e Eliseu? Quando Deus, querendo manifestar sua vontade e revelar sua palavra, fez sinais através destes homens para dar testemunho de que ele estava se manifestando? E é exatamente assim que nós enxergamos na Escritura, queridos. Não só na Escritura, mas na história da igreja também, tá? O quê? Nós vemos constelações de sinais em Moisés, constelações de sinais em Elias e Eliseu, e constelações de sinais em Cristo e nos apóstolos. E para que Deus dá esses sinais a Moisés? Para autenticar a revelação que vem através de Moisés, a lei, o Pentateuco, o início da revelação escrita que nós temos vindo através de Moisés. Por isso, diversos sinais, milagres e maravilhas
são feitos através de Moisés, para autenticar que a mensagem que Moisés traria era verdadeira. Elias e Eliseu, eles são ali os pais dos profetas, né? Eles são os pais dos profetas. Muito embora, de uma forma mais ampla, podemos considerar Samuel, por exemplo, como um profeta, mas pensando no movimento profético distinto, mais específico, Elias e Eliseu são os pais dos profetas. Por isso receberam muitos sinais e milagres, para autenticar que o ministério profético depois de ali seria a revelação de Deus. E o que nós temos escrito em Isaías, em Jeremias, em Amós, está autenticado pelo que fizeram Elias e Eliseu como profetas. Entende isso? Cristo é autenticado, Cristo é manifestado para o mundo através de sinais e milagres, para que se cresce que ele era o Messias. E os apóstolos depois dele? Os apóstolos também realizam diversos sinais e milagres, para que a igreja entendesse que sua mensagem era revelação. Tanto que Pedro, falando depois de Paulo, vai dizer que as palavras de Paulo têm o mesmo peso das demais escrituras. Entende isso? Pedro coloca no mesmo pé de igualdade a fala de Paulo, as cartas de Paulo e o Pentateuco, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, o que nós temos aqui, queridos? Os sinais têm a finalidade de autenticar o ministério dos apóstolos, os sinais têm a finalidade de autenticar a mensagem dos apóstolos. Não é à toa que Paulo vai nos dizer em Efésios 2:20 que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E quando ele fala profetas aqui, ele está se referindo ao Antigo Testamento como um todo, dos quais Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. Então, Cristo é o fundamento da nossa fé, os apóstolos e os profetas são colunas que saem desse fundamento, e nós nos sustentamos neles, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entende isso aqui? Por isso, essa multidão de milagres e sinais, para autenticar a mensagem apostólica, especialmente que depois ficaria registrada no Novo Testamento. O que nós hoje estudamos na Escritura, o que nós lemos na Escritura, aquilo que nós ouvimos do Novo Testamento está autenticado pelos muitos milagres, sinais e maravilhas feitos pelos apóstolos. Mas também era para autenticar o próprio ministério dos apóstolos. Era para que aqueles que estavam ouvindo os apóstolos entendessem, não é palavra dos apóstolos apenas aquilo que eles estão dizendo. O que eles estão dizendo é palavra de Deus. É a mensagem do próprio Deus. Deus não precisava que sua mensagem fosse autenticada com sinais e maravilhas, porque a palavra dele é a verdade, independentemente de haver ou não estes acessórios. E é com essa finalidade que esses sinais são feitos aqui, acessórios à mensagem. Mas Deus quis autenticar de um modo que não restasse dúvida. As palavras dos apóstolos devem ser entendidas como as próprias palavras de Deus. Amém, queridos? Deu para entender isso? Então, sim, ainda hoje, óbvio, Deus realiza sinais e milagres, né? Mas certamente não mais como fez através dos apóstolos, não é verdade? Não há na história da igreja nenhum registro semelhante, tá, queridos? Nem semelhante a Moisés, nem semelhante aos apóstolos, nem semelhante a Jesus, ok? Assim, Deus continua atuando no meio do seu povo, e nós mesmos temos experimentado atuações sobrenaturais de Deus. Eu já tive uma cura instantânea, por exemplo, né, no meu joelho. Eu tinha uma doença no joelho desde a minha infância, que todo ano, irmãos, era todo ano. Chegava um período que meu joelho começava a inchar e eu precisava drenar, né? Ele inchava, começava a doer, eu não conseguia nem andar. E eu precisava drenar. E eu me recordo que isso acontecia todo ano, era todo ano, certinho, todo ano acontecia, né? E aos 15 anos de idade, assim que o Senhor me alcançou, quando meu joelho começou a inchar pela primeira vez depois da minha conversão,
Eu mesmo, sozinho em casa, orei e foi instantaneamente que aquele joelho nunca mais, ele desinchou ali e nunca mais eu soube o que é isso. Acabou, nunca mais, nunca mais. Isso acontece nos nossos dias? Acontece, quer em nós mesmos, quer no nosso ministério. Você certamente já deve ter passado por alguma atuação sobrenatural de Deus na sua vida, mas certamente não é como nos tempos apostólicos, né, irmãos? Não tá correndo aos borbotões aí, né? Desconfie disso, tá? Porque quando nós olhamos para a Escritura e vemos Deus atuando assim, desse modo tão extraordinário, isso acontece com a finalidade de autenticar a revelação. É assim que acontecem essas multidões de sinais. Desconfiem de pessoas que marcam, né, em agenda sinais, tá? Isso é um negócio meio estranho, tá bom? É um negócio meio estranho. O que nós vemos aqui nós vemos o próprio Deus autenticando a mensagem dos apóstolos, porque depois nós teríamos o texto do Novo Testamento baseado na pregação apostólica, escrito também pelos apóstolos. Por isso Deus está fazendo essa multidão de sinais. Hoje é possível que isso aconteça? É claro que é. É possível que aconteçam ainda sinais, porque Deus distribuiu dons à sua igreja, porque a sua igreja continua proclamando o Evangelho. E como eu já disse aos irmãos, mais vi sinais indo ao campo pregar o Evangelho. É nessas situações em que Deus realiza essas coisas, mas não certamente do mesmo modo como aconteceu com os apóstolos. E eu digo isso tanto por esse princípio da revelação, quanto pela própria história da igreja, tá, irmãos? E sempre houve na história da igreja homens piedosos e tementes a Deus, mas que não fizeram nada nem perto daquilo que os apóstolos fizeram. Certo, irmãos? Deu para entender? Tranquilo? Então, olhe bem, ainda hoje Deus faz sinais e milagres, tá? Mas não mais com a finalidade de autenticar sua mensagem, porque sua mensagem já foi autenticada. Mas, pastor, será que isso não provocaria a conversão das pessoas? Eu digo para vocês, sem medo de errar, que não, queridos. Isso não provocaria a conversão das pessoas. Tá bom? Sinais e milagres não são feitos para que ninguém se converta, irmãos. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Olha o que o Senhor Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo de número 16. Nós temos um episódio aqui. Jesus conta-nos uma história, alguns chamam de parábola, não é uma parábola, não vou chamar de história porque ficaria complexo aqui explicar que tipo de relato é esse que Jesus está dando, mas nós temos aqui a história de um mendigo que morreu e foi para o seio de Abraão. Temos a história aqui de um homem rico que morreu e foi para o juízo de Deus. E de lá, no verso de número 28 do capítulo 16, o texto bíblico nos diz que ele suplica, ele pede, verso 28 não, aqui no capítulo 16, ele pede que Lázaro, que era o mendigo, seja enviado à casa do seu pai, para que então eles pudessem crer. O que ele está pedindo aqui? Ele que está já no juízo. Ele pede, faz um sinal, manda por favor Lázaro, porque se eles virem Lázaro, que já morreu, vindo dos mortos e anunciando para eles que há um lugar de juízo, talvez eles se arrependam. E o que é dito a este homem? Eles têm a lei e os profetas. Isso basta. Eles têm o quê? O Antigo Testamento, eles têm a Escritura. Se eles não se deixarem convencer pela Escritura, nada mais poderá convencê-los. Lembra do que nós vimos lá em Romanos capítulo 1? O que é o poder de Deus para a salvação, queridos? O Evangelho. Entende isso? A igreja não depende que sinais sejam realizados para que os homens creiam. E os sinais realizados não serão o motivo, eu diria, convencedor, autenticável, para que alguém chegue à salvação. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. E se o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho não precisa de mais nada. E muito pelo contrário. Há muitas pessoas que viram muitos sinais que Jesus fez. E no capítulo 12 do Evangelho de João, nos é registrado que, embora ele tenha feito muitos sinais,
eles não creram. Entende isso? Então, eu diria o seguinte: Deus não nos deixou sem os recursos necessários para que os homens creiam. Entende isso? Deus não nos deixou sem recursos necessários. Eu me recordo que já ouvi algumas vezes, né, especialmente tem alunos, né, os alunos de teologia, quando chegam no primeiro semestre, chegam geralmente com as conversas assim, né? Ah, mas se a igreja hoje fizesse sinais como nos tempos apostólicos, né, nós teríamos um avivamento, né? Eu não vejo isso na Escritura, tá? Primeiro que esses sinais dos tempos apostólicos são dados com a finalidade de que se entenda, ali há uma revelação, um período de revelação. Deus está trazendo sua mensagem. E nós vimos em Apocalipse que esse período cessou-se completamente. O livro de Apocalipse nos diz: ninguém acrescente nem uma vírgula, nem um tio das coisas que estão escritas, para que não perca sua porção na vida eterna. E onde nós chegamos aqui? Chegamos a um tempo em que, como disse o Senhor Jesus, se os homens não se converterem pela Escritura, se eles não forem convencidos pela Escritura, nada mais será capaz de convencê-los. Entende, irmãos? Nada mais será capaz de convencer ou de trazer ninguém à salvação, tá? Tanto é que, nesse episódio que vimos aqui, os apóstolos fizeram muitos sinais, e o que os líderes religiosos fizeram? Arrependeram-se? Creram? Mandaram prenderem os apóstolos e eles ficaram presos. Aí Deus faz uma gracinha, né? Deus faz os saduceus, eles não criam em anjos, né? Quem mandou prender os apóstolos foi o sumo sacerdote e o seu grupo, né? Chamado de saduceus. Os saduceus era uma vertente de fé, um tipo de, vamos chamar assim, uma denominação, né, judaica, que tinha algumas restrições ali. Por exemplo, eles criam apenas na lei, o Pentateuco. Eles não criam em ressurreição, né? Não criam em anjos, por exemplo. E Deus faz que anjos tirem os apóstolos da prisão, né? Os apóstolos estão presos, os saduceus, embora tenham ouvido falar dos sinais, embora tenham visto coxos caminhando, como na pregação de Pedro, embora tenham ouvido diversos sinais, eles decidem prenderem os apóstolos. E Deus faz uma gracinha, manda um anjo lá para libertar os apóstolos, e eles são libertos, saem a pé, sem que ninguém percebesse que eles estavam ali, né? E o texto bíblico nos diz que eles estavam cheios de inveja, queridos. Muito pelo contrário. Ao invés de se converterem pelos sinais que estavam sendo feitos pelos apóstolos, eles foi irados contra os apóstolos, encheram-se de inveja, diz o capítulo 12, verso de número 37. E isso é curioso, queridos. Embora muitos sinais tivessem sido feitos, eles não creram. Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 12. Vamos ler aqui versos 37 a 40. Olha o que nos diz aqui o capítulo 12 de João, a partir do verso 37. Aqui falando a respeito de Jesus, né? E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Tal qual os fariseus dos tempos de Jesus, que mesmo tendo visto muitos sinais realizados por Jesus, não creram, permaneceram incrédulos. Também aqui nos tempos apostólicos vemos homens com uma dura cerviz, uma dificuldade de aprender, uma resistência, sabe, aquela mente estreita. É como alguém que diz: não quero me permitir pensar, eu sou assim. Eu não quero considerar, eu não quero arrazoar, eu não quero analisar se é razoável
o que está acontecendo. Eu não quero mudar a minha opinião, eu tenho a minha opinião formada. Esta era a mente destes líderes religiosos, tá? Eu tenho a minha opinião formada, eu tenho o meu entendimento, eu já sei o que é. Não importa se está caindo canivete do céu, não importa se a luz está brotando no meio da escuridão, o que importa é que eu tenho o meu jeito de pensar. E essa era a dureza de coração desses homens, queridos. E mesmo diante dos sinais apostólicos, eles decidiram não crer, tá? E é claro que tem uma questão aqui envolvida, né? Eles tinham medo de perder suas vantagens pessoais. Eles eram os líderes, não é? Quem toma a frente aqui é o sumo sacerdote. E à medida que Pedro está lá no templo, onde estão os visitantes do templo ouvindo a Pedro e vendo os sinais que Pedro está fazendo, nós temos aqui o deslocamento da autoridade do sumo sacerdote para Pedro e os demais apóstolos. Afinal de contas, os homens estavam indo ao templo para quê? Para buscar a Deus, para ouvir a Deus. Mas ao invés de a palavra de Deus estar com o sumo sacerdote, a palavra de Deus está com quem? Com Pedro. Estes homens, eles foram resistentes, não apenas por uma estreiteza de mente, não apenas por pensar, eu creio assim, é assim que eu comecei a crer, e é assim que eu vou terminar crendo, mas também porque eles tinham medo de perder seus privilégios. Afinal de contas, há outro líder despontando. Será que Deus está fazendo algo que desfará a liderança dos sacerdotes e constituirá a liderança desses homens agora, esses tais de apóstolos? Era exatamente o que estava acontecendo, e era também o que eles tinham medo, porque eles tinham muito a perder. Percebe aqui? Então essa estreiteza de mente, queridos, ela entra no coração do homem por dois motivos, tá? E aqui, mesmo que haja sinais, eles não crerão. Porque se eles não crerem no Evangelho, não crerão mesmo que haja sinais. E quais são os dois sintomas dessa dureza de coração? Ou melhor, qual é a condição, as duas condições dessa dureza de coração? A primeira delas, então, é essa estreiteza de mente. De não querer pensar mais uma vez, de não arrazoar, de não considerar, de não estudar, de não analisar, especialmente a palavra de Deus. E há pessoas que são assim, duras no seu jeito de ser. Eu quero ser assim, eu nasci assim, meus pais foram assim, meus avós foram assim, meus bisavós foram assim, eu aprendi assim, mesmo que a palavra de Deus esteja dizendo algo em contrário a isso, e mesmo que você creia nisso achando que é baseado na palavra de Deus, né? Eu já me encontrei algumas vezes, tem pessoas que estudam a Bíblia, né? Lá com uma certa devoção e dedicação, mas se perdem porque, muito embora estejam estudando a Bíblia, estão desviados. Por exemplo, o Espiritismo é um grave desvio do Evangelho. No Espiritismo parece que as pessoas leem a Bíblia, parecem que estudam a Bíblia, parece que conhecem a Bíblia, mas a verdadeira e correta interpretação de Bíblia passa larguíssimo distante. A fé, também católica romana, é a mesma coisa. Desviou-se amplamente do Evangelho, está completamente distante do Evangelho, não tem mais nada a ver com a mensagem apostólica. Era tal qual estavam os saduceus em seus dias, endurecidos na compreensão daquilo que criam, guardando a tradição que haviam recebido. Os fariseus e saduceus mantiveram suas tradições, e hoje, por exemplo, o judaísmo é realmente a mesma coisa do farisaísmo dos tempos de Jesus. Hoje, quando você senta para ouvir um fariseu, um rabino fariseu, a fé de um rabino fariseu, ouvir-lhe falar daquilo que ele crê, como eles ignoram Cristo como Messias, como eles distorcem a Escritura para guardar suas próprias tradições ao invés da Escritura, como já havia condenado o Senhor Jesus em seus dias, é exatamente a mesma coisa dos dias de Jesus. O judaísmo ortodoxo hoje é o farisaísmo dos tempos de Jesus. Por isso, a primeira coisa importante para que o homem se livre desta dureza, e hoje nós temos dureza não apenas por parte daqueles que, supostamente baseados na Escritura, né,
creem em algo que é diferente do Evangelho, mas também naqueles que, talvez baseados numa pretensa ciência, né? Ah, não existe Deus, não existe fé, não existe vida após a morte, o que existe é só a matéria. É verdade isso? É verdade esse bilhete, né? É verdade? Você já parou para analisar a sua fé no materialismo? Fé no materialismo? Fé. Sabia que você tem fé, você que é materialista? Você também tem fé, porque você não tem prova de que não existe Deus. Você não tem prova de que não existe vida após a morte. Você não tem prova de nada. Certo? Muito pelo contrário. Se nós pudermos sentar e arrazoar, se você puder sentar e abrir a sua mente um pouquinho, você verá que a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ela tem para você uma mensagem que nenhuma outra concepção desse mundo pode lhe dar segurança tal de entender aquilo que tantos buscamos, chamado verdade, né? Verdade. Mas essa estreiteza de mente, eu penso assim, eu sou assim, isso é limitante. E deixa eu te dizer uma coisa, não é só quanto à fé e à existência não, tá? Embora essa seja a questão mais importante da vida, mas quanto a tudo mais na vida. Se você tem uma mentezinha estreita, que não se sujeita a pensar, a questionar, a inquirir, a perguntar, você sempre ficará limitado. Pense no marido, cuja mente é estreita, que ele só vê as coisas do seu jeito, né? O que você vai ter nesse casamento? Conflitos, muitos conflitos, né? E vice-versa, a esposa também, né? Às vezes a gente vê uma coisa de um jeito, o outro vê uma coisa do outro jeito, e você não sabe ver a coisa do jeito que o outro vê. E aí, meu irmão, né? O que você tem no final das contas? Confusão, né? A mente estreita dificulta tudo. Muito mais ainda no que diz respeito às coisas eternas. Se você ainda não crê no Evangelho, pergunte, pelo menos se dê ao trabalho de perguntar o que é, de procurar saber o que é, e se for a verdade. E se isso for a verdade? E se Deus estiver falando através dos apóstolos? E se isso que Deus está sustentando até aqui, mais de 2000 anos depois, foi exatamente o braço de Deus atuando nesse mundo? Nós veremos semana que vem um trecho quando o sábio Gamaliel, os apóstolos estavam prestes a receberem uma dura oposição dos sacerdotes, né, quem sabe irem à pena de morte. E Gamaliel diz o seguinte: olha, é melhor vocês não fazerem nada contra os apóstolos, porque, e se Deus estiver fazendo, realizando e se revelando através deles? Deixe esses caras aí, porque se esse negócio é de Deus, esse negócio vai continuar e ninguém vai poder impedir. E estamos nós aqui, depois daqueles sumos sacerdotes, depois dos mais perversos imperadores que Roma já teve, né? E que empreenderam uma caçada à igreja. Depois de muitos séculos, no século 19 e 20, se dizia o seguinte: a religião vai acabar, a fé cristã vai acabar, porque estamos descobrindo a ciência. E aqui estamos nós. Estamos nós depois de Nero, estamos nós depois das ciências, né? Estamos nós e permaneceremos nós. Por quê? Porque é a mão de Deus que está estendida sobre a igreja para se fazer conhecido nesse mundo. Amém? Portanto, por favor, não tenha uma mente estreita, tá? Não tenha uma mente estreita. Você já deve ter visto cristãos que tiveram uma vida transformada. Isso é um sinal. Tal qual os sinais que vimos nos tempos apostólicos, as transformações, as salvações, as conversões que Deus realiza na vida de homens improváveis, né? Inalcançáveis pela mente humana. Deus não faz isso? Deus não alcança pessoas, amigos seus, conhecidos seus, que você olha e fala: caramba, como é que esse cara está assim agora, né? Se dê ao trabalho de perguntar e de inquirir. Não seja como estes homens de mente estreita. Amém? Bem, então Deus, depois desse episódio, né, faz um sinal, envia os anjos. Ou melhor, o anjo liberta os apóstolos. E o anjo ordena aos apóstolos que eles anunciem a mensagem desta vida, que eles continuem pregando o evangelho. E eles saem da prisão e de manhã cedo vão direto ao templo e lá continuam pregando. E diante disso, o sumo sacerdote havia reunido o sinédrio, né, que é como se fosse uma
a mais alta corte judaica para julgamento, né? Eles tinham outras funções também, mas também era uma corte judicial, como o nosso Supremo Tribunal Federal. Qualquer semelhança não será mera coincidência, né, entre o Supremo Tribunal Federal e o Sinédrio, né? E eles reúnem então essa corte, né, o Sinédrio, para julgar os apóstolos, e quando mandam tirar os apóstolos da prisão, não estão mais lá, estão lá no templo pregando. E eles mandam trazer os apóstolos, e aí eles ficam indignados com o fato de os apóstolos estarem pregando. Olha a dureza de coração, irmãos. Olha que coisa, né? Deus havia feito sinais através dos apóstolos, milagres estavam sendo feitos, a mensagem que os apóstolos estavam pregando certamente estava mexendo lá dentro da alma deles. Não bastasse isso, depois de terem sido presos, os anjos livram os apóstolos da prisão. Ao invés de eles se quebrarem, ao invés de eles se renderem, eles fazem questionar: por que vocês nos desobedeceram? E estão enchendo Jerusalém com essa doutrina? Estão dizendo que somos culpados do sangue deste homem? Olha a dureza, olha como é duro, né, o coração do homem, né? Se Deus não quebrar esse coração velho, irmão, se Deus não salvar, o homem não pode salvar-se a si mesmo. Se de Deus não vier uma mão que retira, como disse Ezequiel, o coração de pedra e põe um coração de carne, quem se salvará? Quem se salvará? Bem, os apóstolos então, a partir daqui, eles enfatizam a mensagem que eles têm de pregar. E é o que eles fazem diante do Sinédrio. Eles mostram que pregar o Evangelho é um ato de obediência a Deus e que não pode ser negligenciado mesmo diante da morte. Eles têm uma mensagem. E eu queria que você entendesse isso aqui, irmãos. É isso que nós veremos constantemente através do livro de Atos. Os apóstolos entendiam que eles não poderiam serem negligentes em pregar essa mensagem. É urgente essa mensagem, é Deus quem está falando aos homens através dessa mensagem. Por isso eles não podem serem negligentes, mesmo diante de uma ameaça de morte. Quando eles perguntam aos apóstolos: por que vocês nos desobedeceram? Sabe o que Pedro responde? Pedro responde: é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Tá? E essa deve ser a minha postura e a sua postura. Uma postura de não sermos negligentes, de sermos diligentes, de sermos dedicados a anunciar o Evangelho. É interessante que o anjo, ele pede pressa, né? Quando eles saem de lá, o anjo nos diz: olha, vocês estão traumatizados, vão tirar umas férias, quem sabe, lá perto do mar da Galileia, né? Na praia, né? Vocês trabalharam demais, a oposição está grande, dê uma saidinha para ver se os ânimos baixam, né? Não, o anjo diz assim: bora, todo mundo para o templo, pregar lá no templo, vão e anunciem a vida. E é o que eles fazem, eles não são negligentes, há uma urgência aqui na pregação do Evangelho. Meu irmão, eu queria que você entendesse essa urgência. Queria muito que você entendesse essa urgência. Eu já me senti diversas vezes constrangido por essa urgência. Constrangido. Desde a minha juventude, compreendendo o Evangelho, me senti diversas vezes e continuo me sentindo constrangido por essa urgência. Sabe, não dá para esperar mais um dia. Não dá para esperar formatura, não dá para esperar ter filhos, não dá para esperar... entende? É enquanto estamos fazendo, em todo o tempo, em qualquer situação, anunciar o Evangelho. Era esse constrangimento que os apóstolos sentiam. E mesmo diante de ameaças, não havia justificativa para que eles fossem negligentes na pregação do Evangelho, né? E hoje nós temos muitas justificativas, não temos? Não tem nenhuma espada apontada para nós, nenhuma arma aprontada para nós, mas nós temos justificativas. Essa justificativa talvez fosse razoável, né? Senhor, me ameaçaram. Se eu continuar dizendo, me matarão. Eu posso tentar fazer de um outro jeito mais sutil, né? Menos exposto, né? Será que dá para eu tirar um tempo de folga? Talvez seja até razoável essa desculpa, né? Que os apóstolos poderiam ter dado, né? Mas hoje nós temos desculpas muito mais frágeis, né? São como bolhas de sabão, não é verdade? Que desculpa temos dado, irmãos?
Que desculpas você tem dado? Que desculpas eu tenho dado? O que temos usado como desculpas para nós não anunciarmos o Evangelho, como fizeram os apóstolos ao nascer do dia, para acordar pensando em anunciar o Evangelho? Que desculpas temos dado, queridos? A Deus, a nossa consciência. Mas o que diz aqui o apóstolo Pedro? É preciso antes obedecer a Deus que aos homens. A primeira coisa importante aqui da mensagem apostólica é que ela é urgente, queridos. Há uma urgência nos nossos dias, há uma urgência no nosso tempo, há uma urgência ao redor na vida das pessoas que estão ao nosso redor, há uma urgência no tempo de nossa vida. Quantos anos você tem, meu irmão? Quantos anos você tem? Sua vida passa como um sopro se ela for igual à minha, tá bom? Eu já tenho 40 anos de idade. Eu vim a Cristo aos 15 anos de idade. Entendi meu chamado pastoral aos 16. Tenho pregado desde os 16 anos de idade. E para mim parece que eu não fiz nada ainda, irmãos. Não fiz nada. Minha vida é tão curta, é tão pequena. Meu tempo é tão pouco, meu irmão. Meu tempo é tão pouco. Seu tempo é tão pouco quanto o meu? Daqui a pouco eu vou piscar e vou estar com 70 anos se eu já não tiver partido. Não sei. Não sei quanto tempo de vida eu tenho. E nem faço questão de pensar muito nisso. E na verdade, para falar a verdade para você, eu tenho uma estratégia pessoal. Eu me baseio na média, né? E penso na urgência. Eu não fico pensando que eu vou viver até os 90, 100 anos de idade, não. Penso nisso, não. Eu penso, Senhor, será que eu vou viver pelo menos até os 70 anos? Eu só tenho mais 30 anos. E às vezes tem semanas que eu me pego pensando assim, caramba, eu só tenho mais 10. O que eu posso fazer nesses 10 que eu tenho ainda? Eu oro pensando, Senhor, só tenho 10, só tenho 15. Me ajuda, por favor, Senhor. Esse pouco tempo de vida que eu tenho, para que eu possa viver para a Tua glória. Percebe aqui? Há uma urgência, queridos. Destes apóstolos aqui, eles não sabiam, mas Tiago foi morto poucos anos depois, exatamente por pregar o Evangelho. Esses apóstolos aqui, a grande maioria deles, tombou sendo martirizado por causa do Evangelho. E nenhum de nós tem ciência de quanto tempo teremos. Temos urgência do tempo que temos. Talvez as pessoas que você hoje tem contato no seu trabalho, daqui a um ano, você nunca mais as verá. Você já pensou nisso? Tem pessoas que você tem contato hoje, deixa eu te dizer, que talvez daqui a um ano, daqui a 6 meses, você nunca mais as verá. Que a única oportunidade que talvez você tenha com elas seja hoje, agora. Os apóstolos pregavam nessa urgência, e é importante que nós absorvamos essa urgência. A mensagem dos apóstolos era urgente, não podiam negligenciar. E a mensagem dos apóstolos era a respeito de Cristo. Aqui nós temos a palavra de Deus nos dizendo, aqui no verso de número 31, a palavra de Deus nos diz assim: Deus o exaltou, aqui os apóstolos falando ao sumo sacerdote, né, e ao sinédrio. Deus exaltou a Cristo, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. A mensagem dos apóstolos era centrada em Cristo, era a respeito de Cristo, de quem Cristo era. Eu não gosto muito dessa tradução que coloca aqui príncipe, né? A palavra grega que nós temos aqui é arkenon. Ela está mais próxima de autor, tá? Ela também pode ser traduzida como príncipe, mas geralmente nos lábios de Lucas, ela ocorre aqui algumas poucas vezes em Lucas, também ocorre em Hebreus. Ela tem mais a ideia de, se referindo a Cristo, de autor. Ou seja, preste atenção. Aquilo que Deus estava realizando, aquela salvação que Deus estava realizando, existiu um homem a quem Deus autenticou como o autor dessa salvação que Deus está trazendo. Essa era a mensagem dos apóstolos. Há apenas um, que é o que inicia, o que garante, o que sustenta, o que consuma e leva à plena realização a salvação dos homens. Esse é Cristo. É disso que os apóstolos estão falando. Ele é o autor da salvação. É por meio dele que Deus traz a salvação. E como vimos na pregação de Pedro, não há nenhum outro nome dado debaixo dos céus pelo qual os homens devam serem salvos. Até por isso também há urgência.
Porque enquanto os homens estão crendo em qualquer outra coisa, pessoa, filosofia, teoria, eles ainda estão perdidos, não estão em Cristo, não têm a salvação que é realizada apenas por meio de Cristo. Ele é o autor dessa salvação. Isso é extraordinário, né? É Ele quem a origina, é Ele quem a realiza, é Ele quem a autentica, é Ele quem leva ela à conclusão, Ele quem realizará todas as coisas que dizem respeito à salvação. O autor aos Hebreus nos diz, né, que Ele é o autor e o quê? O consumador da nossa fé. É Ele quem, e só nele está a condição para que os homens sejam salvos. Ele que inicia, inclusive, o processo de fazer brotar fé em nós. Ele que garante a sustentação da nossa fé até o fim. Só Ele. É só Ele. E é isso que nós precisamos anunciar. Tá bom? Às vezes você tem um familiar, às vezes você tem um amigo, que até tem lá uma certa, digamos assim, um certo cheiro de cristianismo, né? Um certo cheiro de cristianismo. Uma fragrância de cristianismo, né? Mas ainda é alguém cuja a salvação, o entendimento da salvação que ele tem, está apegado à sua conduta, à sua moral, à sua prática, né? À sua moralidade, à sua religiosidade. E aqui não está Cristo. Se Cristo não for o autor da salvação, se Cristo não for a manutenção da salvação, se Cristo não for a consumação da salvação, os homens ainda permanecem debaixo do juízo de Deus. E Pedro e os apóstolos aqui terminam dizendo, né, que ele foi constituído o autor e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Arrependimento e perdão dos pecados. Duas coisas importantíssimas que talvez você não saiba, as pessoas que estão ao seu lado estão precisando muitíssimo disso, queridos. Muitíssimo disso. Arrependimento. Arrependimento é a condição em que enxergamos-nos pecadores e nos constrangemos e nos quebrantamos e sentimos que precisamos de mudança. E às vezes as pessoas que estão ao seu redor até talvez tenham o desejo de passar por um processo como este, mas como eles não têm esperança, arrependimento sem esperança leva a desespero. E às vezes não é nem que as pessoas não queiram passar pelo processo de arrependimento, é que elas não têm esperança e então limitam-se para não chegarem ao desespero. Esse é um processo de fuga psicológica nossa, né? Como nós sabemos que nos veremos como somos, perdidos, muitas vezes a gente evita se enxergar, porque a gente não sabe o que fazer quando a gente se vir inteiramente. Sabia que os homens fazem isso? Os homens fazem assim. Eles começam, né? Imaginemos aqui que estamos há um cômodo ali, tá? Ao final daquela parede ali onde há luz. E eu estou aqui nas trevas, tá bom? E chegando um pouco perto daquele cômodo, eu começo a me enxergar aqui sujo. O que eu faço? Eu evito ir até lá, porque não sei o que vai me encontrar lá. Se de repente eu estiver diante da luz de forma plena e me encontrar totalmente perdido, o que será de mim? É por isso que é necessário anunciar um Salvador, queridos. Porque Ele não apenas realiza em nós arrependimento, mas Ele tem também para aqueles a quem Ele vai salvar, perdão de pecados. E há pessoas, eu vou dizer para você, parece uma coisa batida, né, para a gente, né? Perdão, né? Uma coisa batida, a gente está na fé há tanto tempo, né? Eu espero que não seja para você, tá bom? Mas para a gente parece uma coisa batida, né? Perdão. Mas, meus irmãos, há tantas pessoas que não fazem ideia de que há um Deus que pode perdoar os seus pecados completamente, absolutamente, e não mais se lembrar deles, né? Diferente dos pais, de amigos, de vizinhos, de juízes que lembram, né? Tem pessoas que sofrem até hoje, por exemplo, de seus pais, algumas lembranças, né? Há pais que ficam lembrando o tempo todo aos filhos os erros que cometeram, não é? Não é verdade? Não há pais assim? Há pais pecadores desse aspecto também, né? Os pais não são anjinhos enviados por Deus não, tá? Eles pecam também, tá bom?
beleza? Assim como os filhos pecam, todo mundo peca, né? Tem pessoas que nunca receberam de pais uma palavra de arrependimento, de graça, né? De ser recebido com graça, de ter seus pecados perdoados, né? Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui, a primeira coisa importante. Os pecados dos homens são, antes de tudo, pecados contra Deus. E só de Deus pode vir o verdadeiro perdão de pecados que todos os homens necessitam. E isso aqui que está anunciando, na sua mensagem diante do Sinédrio, os apóstolos estão anunciando, né? Para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados, é o que os homens mais centralmente precisam. Porque uma nova vida só pode começar em arrependimento. E perdão dos pecados só pode ser dado por Deus. Entende isso? Por isso, aqui está a mensagem dos apóstolos anunciando que há um Salvador, que veio para dar, não apenas a Israel, certamente, mas a todos quantos crerem, arrependimento e perdão de pecados. Amém? Amém, queridos? É isso que nós devemos pregar. Há um Senhor e Salvador chamado Jesus o Cristo. Ele é o autor da salvação de todos quantos ouvem o Evangelho. Ele promove arrependimento e perdão. E quando você ouve Ele chamar você para a luz, você não precisa ter medo, porque você não será lançado fora. Ele te chama para a luz, para que você se veja pecador como é, mas para que você seja transformado na condição que você está, para que você possa ser lavado no sangue dele, redimido no sangue dele e perdoado. E já a partir daí, não mais precisar viver debaixo do domínio do pecado. Amém, queridos? Há muitas pessoas que precisam ouvir isso. E eu espero, em nome de Jesus, que você entenda a urgência de você anunciar isto. Amém? Coloque-se em pé. Esse texto termina os apóstolos dizendo, né? Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo de Deus, que Deus nos concedeu e lhe deu aos que o obedecem. O Espírito Santo de Deus foi dado a mim e a você, como foi dado aos apóstolos. E eles foram testemunhas disso diante do Sinédrio, pregando ousadamente, anunciando no templo. E eu espero, em nome de Jesus, queridos, que hoje nós sejamos despertados à urgência dessa pregação do Evangelho, anunciando arrependimento em Cristo e nele também perdão dos pecados. Tá bom? Pense aí, por favor. Eu queria que nesse momento que nós orássemos, que nós vamos orar, que você trouxesse à mente e falasse ao Senhor: Senhor, quem são as pessoas ao meu lado que urgentemente o Senhor quer que eu lhes fale a respeito de Cristo? Ore sobre isso. Quem são as pessoas ao meu lado, Senhor, que urgentemente o Senhor quer que eu fale de Cristo? E ore, obviamente, né? Que teu Espírito, assim como esteve com os apóstolos, esteja comigo, para que eu seja testemunha. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, por favor, faz-nos entender o tempo desta urgência. Ajuda-nos, por favor, Senhor, a vivermos não como se nós tivéssemos mais uma era para viver, como se nós tivéssemos mais 100 anos para viver. Como disse o salmista, ajuda-nos a contar nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ajuda-nos a medir os nossos dias em palmos, Senhor, para que nós saibamos a nossa limitação e a nossa finitude. E que, entendendo a nossa limitação e a nossa finitude, nós também olhemos para a urgência que temos de anunciar o Teu Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Traz-nos à mente, por favor, aqueles que o Senhor quer alcançar por meio de nós. Quem são estes, Senhor, que o Senhor tem urgência? Dá-nos, por favor, discernimento de entender quem são estas pessoas e permita que comecemos a orar por elas, a suplicar por elas. E eu te rogo, Senhor, dá-nos, assim como deste aos apóstolos, deste derramamento do Teu Espírito, para que nós anunciemos a Tua palavra com clareza, chamando os homens a Ti e anunciando que há um autor da salvação, que pode perdoar os pecados e dar vida eterna. É o que eu te peço, a mim e aos Teus filhos, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Aplauda o Senhor.